Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, mais uma sexta-feira. Hoje é dia 5 de junho e a gente vai lá para nossa apostila de empreendedorismo e projeto de vida, que vocês tinham uma tarefinha que era a leitura da página 18 e 19, que falava sobre os erros e os medos. Todo mundo leu? Leu? Sim ou não? Eu espero que sim, que todo mundo tenha lido. E agora eu vou ler junto com vocês, tá bom? E aí vocês acompanham a leitura de novo e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Então eu tenho algumas perguntas ali. Você fica triste quando erra? Vocês. Como que vocês se sentem quando vocês erram? Quando vocês erram qualquer tipo de erro? Quando vocês percebem que falam alguma coisa e depois você se arrepende porque aquilo que vocês falaram estava errado, ou quando vocês erram numa prova, ou quando vocês erram com alguém, quando vocês falam muito alto e percebeu que aquilo foi errado, quando vocês falam um palavrão para uma pessoa e percebe que aquilo foi errado. Às vezes a gente faz uma coisa e na hora que a gente está fazendo a gente não percebe que aquilo foi errado, mas depois, quando a gente analisa direito, a gente percebe que aquilo foi errado, né? Foi uma atitude errada. E aí, como que vocês se sentem quando isso acontece? Como que vocês ficam? Vocês têm medo de errar? Né? Às vezes vocês deixam de fazer alguma coisa por medo de errar? Ou vocês fazem mesmo assim? Como que vocês se sentem? Vocês sentem medo de errar quando vocês vão fazer uma prova, quando vocês vão fazer alguma coisa sozinhos? Vocês sentem medo de estar fazendo errado? Como que vocês se sentem? Você costuma lidar com seus erros? Vocês enfrentam o erro? Tipo assim, mãe, olha, eu fiz isso, eu fiz errado. Ou vocês escondem? Não quero nem saber. Como que vocês fazem? Vocês lidam com esses erros? Então, vamos lá. Meu treinador de natação diz que o erro é uma oportunidade de aprender e crescer. Gente, então o que vocês acham? Vocês acham que quando a gente erra é realmente uma oportunidade para a gente aprender e crescer? Eu acredito também. Eu acredito que quando eu erro em alguma coisa, se eu sei que aquilo é errado, quando eu fiz da primeira vez, eu não sabia. E quando eu errei ali, e aí eu descobri que aquilo era errado, então eu aprendi que aquilo é errado, e agora eu vou crescer, eu vou evoluir como pessoa, e da próxima vez eu não vou errar mais, né? Então a gente aprende sim com os erros, a gente aprende quando a gente erra, né? A gente aprende quando a gente ofende uma pessoa, às vezes a gente fala uma coisa e nem queria ofender, não tinha intenção. Mas a gente aprende que para aquela pessoa aquilo é errado, aquilo magoou, aquilo ofendeu. Então a gente errou e a gente aprendeu e com aquela pessoa a gente não vai fazer mais, né? Então eu também acredito que quando a gente erra, a gente cresce, a gente aprende, tá? E a gente tem que pensar muito sobre isso. Errar e ter medo são condições próprias do ser humano. Ou seja, todo ser humano erra, né? Não existe ninguém que nunca errou, que sempre fez tudo perfeito. Todo mundo erra. Todo mundo. Criança, ou adulto, ou velhinho, né? A gente está em constante aprendizado, né? Então, aquilo que eu errei, e aí eu sei que eu não vou errar de novo, eu não quero errar de novo, eu não vou fazer mais, mas em outras coisas eu posso errar, então a gente está em constante aprendizado, tá? Então, o erro e o medo são condições de quem é humano. Se você é um ser humano, então, com certeza, você tem medo de alguma coisa e você erra em algum momento. Todas as pessoas erram e têm algum tipo de medo, tá? É preciso admitir os erros em vez de escondê-los. Então, é preciso que a gente admita, né, o erro, ao invés de esconder. Eu não erro nunca. E aí vai escondendo aquilo ali, né? A gente não pode fazer isso, porque aí a gente não cresce, né? Então, quando ele fala que é uma oportunidade de aprender e crescer, a gente precisa admitir o erro, né? Pra gente aprender, pra gente crescer. Se a gente esconde aquele erro e finge que nada aconteceu, põe a culpa no outro, não, eu não fiz nada, foi o outro. É uma oportunidade que a gente tá perdendo, né? De crescer, de aprender.
Porque é ser humano, todo mundo erra, então a gente não precisa ter vergonha de ter errado, né? Sempre que possível, devemos tentar consertar nossos erros. Isso também é muito importante, né? Que eu acabei de falar, eu errei, então eu vou tentar consertar. Se eu magoei aquela pessoa, eu vou tentar pedir desculpa, né? Eu vou tentar, se eu fiz alguma coisa que prejudicou alguém, eu vou lá, eu vou consertar para que aquela pessoa não seja prejudicada, tá? Há, porém, alguns erros que não podem ser corrigidos. Por isso, é importante agir de maneira consciente para evitar situações assim. Tem algumas coisas que a gente faz, algum erro que a gente comete, que não dá mais para voltar atrás. Não dá mais tempo de voltar atrás. Então, é preciso a gente ter consciência, pensar antes de agir, pensar antes de falar, né? A gente tem que ter consciência para a gente não cometer um erro que não tenha mais volta, tá bom? Por exemplo, quando você tem tarefa de casa e não faz, lá na escola, por exemplo, quando vocês chegam para mim na sala de aula com a tarefa que não foi feita, o que acontece? A prof fala assim, então tá bom, então não tem problema, amanhã você faz. A prof faz assim? Não. O que a prof faz? Fica sem recreio, né? Na hora da correção da tarefa, vai fazer a tarefa, então vai ter que fazer a tarefa de qualquer jeito, ninguém fica sem fazer tarefa. Então, eu não fez em casa, chega na escola, vai fazer a tarefa na hora da correção e na hora do recreio fica como? Na sala, no banco, né? Então, não fez a tarefa, não adianta que não tem desculpa, né? Então, fica sem o recreio. É uma coisa que não dá. É um erro, ó. Então, por exemplo, quando você tem tarefa de casa e não faz, é um erro não fazer, porque dessa forma você perderá a oportunidade de aprender. Então, além de não fazer a tarefa em casa, chega na escola, fica sem recreio, tem que fazer a tarefa com pressa lá na hora da correção, perde a oportunidade de aprender. Então, quando a gente recebe uma videoaula da Proila e aí, isso aqui eu não vou vou passar pra frente, isso aqui eu não quero. A gente perde uma oportunidade de aprender, de conhecer coisas novas. E lembra quando eu falo pra vocês que o que vocês aprendem vai ficar com vocês pra sempre? Que o que a gente estuda, que o que a gente aprende é nosso, ninguém tira. O conhecimento que eu tenho, o conhecimento que vocês têm, ninguém tira de vocês. Tá? O conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente, ninguém pode roubar, é só nosso. Então, sempre que vocês deixam de fazer uma tarefa, que vocês deixam de assistir uma videoaula, é uma oportunidade de aprender que vocês deixam passar, né? De crescer, de aprender, porque pra gente crescer, pra gente evoluir, a gente tem que aprender, a gente tem que adquirir novos conhecimentos, tá? Então, é um erro não fazer, porque dessa forma você perderá a oportunidade de aprender. O medo é importante porque serve como alerta em situações de risco. Então, a menininha tá ali, né? Eu morro de medo de aranhas. E quando ele fala, o medo é importante porque serve como alerta em situações de risco. Então, o medo é muito importante porque ele avisa a gente, de certa forma, olha... eu tenho medo de cair, eu tenho medo de me machucar. Então, se você tem medo de cair, você tem medo de se machucar, quando você está subindo alguma coisa que é muito alta, você já sente um desconforto. É o medo te avisando, olha, cuidado, você pode cair, né? Cuidado, você pode se machucar. Então, quando você está andando na rua, passa perto de um portão e um cachorro late, você se assusta, você se arrepia. O que é isso? Quando o nosso coração acelera, a gente se assusta, a gente se arrepia, o que é isso? É um medo avisando a gente, olha, cuidado, isso é perigoso, né? Então, o medo é um alerta que o nosso corpo faz pra gente, né? Sempre que a gente tá com medo de alguma coisa, a gente tem vontade de chorar, a gente se arrepia, o nosso coração acelera. Tudo isso é o nosso corpo reagindo ao medo, é o nosso corpo avisando a gente que tem alguma coisa acontecendo que pode ser ruim, ou não, né? Às vezes a gente, quem tem medo de escuro, apaga a luz, nosso coração acelera. Não vai acontecer nada, né? Mas o nosso medo avisa que tem alguma coisa acontecendo que pode não ser boa, né? Então o medo, ele serve de alerta. Então ninguém pode falar, eu não tenho medo de nada. Sempre a gente tem medo de alguma coisa, né? Então o medo alerta o nosso corpo. Então o medo nos alerta, nos avisa
que alguma coisa ruim pode acontecer. Nos momentos em que sentimos medo, podemos decidir se vamos enfrentar a ameaça ou fugir dela. Então, no momento que a gente sente medo, que o nosso coração acelera, quando a gente vai tá na aula de educação física, que a gente vai disputar uma corrida e a gente acelera e fica com muito medo, às vezes a gente até chora e fala, não quero, não quero mais, não quero fazer essa aula, eu tô com dor de cabeça, é isso. Às vezes a gente tá com medo de perder e prefere não enfrentar aquele amigo, porque eu tenho medo de perder, então eu prefiro não enfrentar. Mas tem alunos que vai lá e fala, não, eu tô com medo, mas eu vou enfrentar. E se eu perder, tudo bem. Se eu perder, não tem problema. Se eu ganhar, que bom, mas se eu perder, tudo bem. Então tem gente que vai lá e enfrenta, mas tem gente que prefere não enfrentar. E vocês? Como que vocês reagem a situações assim? Vocês vão lá e enfrentam aquilo, e se não conseguir, tudo bem, porque você já não tinha. Por exemplo, eu tô ali numa corrida para disputar aquela corrida. Eu não tenho aquela vitória. Eu não tenho. Mas eu posso conseguir. Eu já não tenho. Se eu desistir, eu continuo não tendo. Mas eu posso tentar ir lá conseguir aquela vitória. Se eu não conseguir, tudo bem, eu já não tinha ela antes mesmo. Mas se eu for lá e enfrentar aquele medo, eu posso conseguir aquela vitória, né? E com isso eu posso aprender muita coisa. Tanto ganhando ou quanto perdendo, a gente aprende. Quando a gente ganha, a gente fica feliz, a gente fica contente, a gente aprendeu que enfrentar o medo pode fazer bem pra gente, que enfrentar o medo a gente pode chegar à vitória. E se a gente perde, a gente aprende que não tem problema, né? Que foi bom você enfrentar aquele medo. Aí eu enfrentei, eu perdi, mas pelo menos eu enfrentei o meu medo. Eu fui corajoso, eu enfrentei o meu medo. Então aí você aprende que tudo bem, que você vai ter outras oportunidades para vencer e para alcançar aquela vitória, né? Então às vezes a gente quer tirar 10, eu estudei tanto, eu quero tirar 10 naquela prova e a gente se decepciona. Mas você vai ter outras oportunidades, né? Não tem problema. Então, o medo pode provocar várias reações físicas nas pessoas, como vontade de correr ou de gritar, tremedeira, paralisia. Então, às vezes a gente assusta, a gente quer sair correndo, ou então a gente fica parado, não consegue nem se mexer, né? É claro que em situações, né, realmente de risco, né, de um cachorro que você vê na rua, medo de alguma coisa, de uma aranha, de uma cobra, você não sabe, né? Às vezes a gente fala assim, se eu ver um cachorro bravo, eu saio correndo. E na hora do medo você fica paralisado, né? O nosso corpo reage de várias formas. Há vários tipos de medo. Medo de altura, medo de palhaço, de roda gigante, de andar de avião, de entrar no mar, de escuro, de cachorro, de barata e muitos outros, né? E vocês? Vocês têm medo de quê? Pensem agora um pouquinho, para um pouquinho e pensa, eu tenho medo disso, eu, por exemplo, eu tenho medo, até um tempo atrás eu tinha muito medo de gato, muito mesmo. E a minha filha, e a minha vida toda, desde criança, eu sempre tive muito medo de gato. Eu nunca entrava em lugar nenhum que tinha gato, eu sempre tive muito medo de gato. Todos os meus amigos sabem disso. Mas eu tenho uma filha, e a minha filha, desde bebezinha, ela vai fazer 5 anos, ela ama gato. Ela não pode ver um gato, que ela ama gato, ela quer pegar, ela quer chegar perto. E eu, morrendo de medo, então Deus me livre, não vai ter gato em casa, não pode. E aí eu privando a minha filha de ter alguma coisa que ela ama, que ela é apaixonada, por conta do meu medo. Até que então eu fui, por amor a ela, eu acho que eu vou. Até que hoje eu tenho um gato na minha casa. Tem um mês, mais ou menos, que tem um gato na minha casa. Eu ainda não lido muito bem assim, mas eu já aceitei, às vezes ele até dorme no meu colo, eu faço um carinho ali e eu descobri. Na verdade, eu enfrentei esse medo de certa forma, né? E eu descobri que pra mim ele não faz mal nenhum, eu ainda tô aprendendo a lidar com isso. Então tem muita gente que tem medo de barata, tem medo de rato, tem medo de escuro, nunca aconteceu nada, mas eu tenho muito medo de escuro, né? Tem medo de andar de avião, nunca andei, eu não sei o que pode acontecer, mas eu tenho muito medo. O medo é incontrolável, né? Às vezes tem um motivo real, né? Então, às vezes, aquela criança, eu tenho medo de entrar no mar, porque uma vez eu me traumatizei, porque eu caí, eu quase me afoguei. Então, pode ser que o medo tenha um motivo real, né? Um trauma, alguma coisa ruim que aconteceu, que me faz ter medo daquilo. Um cachorro me mordeu e é por isso que eu tenho medo. Mas, às vezes, que nem o gato nunca tinha me feito nada.
E eu não sei explicar, mas eu tinha medo, né? Então, às vezes, eu tenho medo de cobra. É claro que todo mundo tem medo de cobra, né, gente? Porque a gente sabe que a cobra é perigosa, é venenosa e tudo mais. Então, tem medos. Eu não tenho medo de nada. Mas você não vai entrar na jaula que tem um leão, porque a gente tem o medo que ele é aparente. Todo mundo vai ter, porque a gente sabe que aquilo é perigoso. Ninguém vai pular do teto de uma casa, porque ninguém aqui é Superman, né? Mulher Maravilha. Então, tem algumas coisas que a gente tem medo, mas que são medos óbvios, que todo mundo tem. E tem alguns medos, né, que eu tenho e você não tem. Então a gente tem que pensar sobre isso, né? E pensar também como que a gente enfrenta esses medos. Como que eu lido com esse medo? Eu escondo? Eu finjo que não tá acontecendo nada, né? Como que eu lido com esse medo, né? Muitas vezes, grandes atletas e até nossos super-heróis passam por momentos de dificuldade. Em diversos filmes é possível observar um enredo bastante comum. Há um desafio, uma aventura, dificuldades ou lutas e um herói ou um guerreiro que se fere e precisa se recolher. Então, até nos filmes é super-herói, né? Ele tem superpoderes, mas ele também se machuca, ele também se fere, ele também tem que... A gente tem o Superman, né? Ele tem um problema com a Kryptonita, por exemplo, né? Que é um medo que ele tem, porque é uma coisa que tira os poderes dele. Então, tem alguns heróis que sem aquela tal arma, ele não tem poder nenhum. A gente vê que eles também se machucam, que eles quase... aquele filme acontece e lá no finalzinho a gente tá vendo, não, ele não vai aguentar, que ele quase perde. Aí no fim ele ganha, né? Filme, né? Mas a gente sabe que eles também têm os medos e os problemas. Até um super-herói tem, imagina a gente, né? É justamente nesse momento que ele se reinventa, se redescobre, se reconecta com suas forças, seja sozinho, seja com a ajuda de alguém. Então, não sei se vocês já assistiram esses filmes, né? Então, de repente, o herói tá lá, ele tá quase morrendo já, o vilão, e de repente ele lembra do amor da vida dele, ele lembra da mãe, ele lembra das pessoas que ele poderia ajudar, ele lembra de coisas boas e ele vai lá e ele tira força, não sei na onde e tal, e aí ele vence todo o mal. É igual aconteceu comigo com o gato, né? Por amor à minha filha, eu decidi que eu ia deixar ela ter um gato, né? Pra mim foi fácil? Não foi fácil, foi muito difícil. Mas às vezes a gente tem que se redescobrir, se reinventar, dar um novo significado para aquilo. Hoje eu vejo a minha filha com o gato que ela tanto queria e meu coração enche de amor, porque eu sabia que ela queria tanto e eu vejo como ela ama e como ela cuida, né? Imagina se eu não tivesse aceitado, se o meu medo tivesse bloqueado. Não, eu não quero de jeito nenhum. Eu ia deixar que a minha filha, que não tem medo, que é um problema meu, perdesse essa oportunidade, né? De brincar com esse gato, de se divertir tanto com esse gato, de amar, de cuidar. E ela tá aprendendo responsabilidades com isso, né? Ela tá aprendendo muita coisa. Então, eu permiti que isso acontecesse, né? E se o meu medo não tivesse permitido? Né? Então a gente tem que pensar sobre isso. Às vezes o medo deixa a gente, eu tenho medo e tal de acontecer isso, né? De vencer essa corrida, então eu não vou brincar, eu não vou participar. Eu tenho medo de perder, então eu não quero brincar, não quero participar. Então a gente tem que pensar sobre isso, né? Às vezes o medo impede a gente de se divertir, de conhecer outras pessoas, né? O medo impede a gente de muita coisa, então a gente tem que tentar ressignificar. Por que será? Pensar sobre esse medo, né? O que podemos aprender com isso é que em nossa vida, em algum momento, passaremos por esse mesmo ciclo. Saber reconhecer e distinguir medos que devem ser respeitados. Quando a gente fala medo que deve ser respeitado, é quando eu falo do leão lá, da jaula, da cobra, né? Quando eu falo dos medos que a gente tem que enfrentar, é pensar se realmente aquele medo oferece algum perigo para mim ou para as pessoas que estão à minha volta. Né? Que nem enfrentar essa questão da vitória, né? Eu não vou lá porque eu tenho medo dela não gostar de mim, daquele meu amigo não gostar de mim, então eu não quero nem fazer amizade. A gente tem que pensar os medos que realmente oferecem perigos para minha saúde, para a saúde das pessoas da minha família. Tipo assim, eu tenho medo de brincar com fogo lá na cozinha. É porque é perigoso realmente, né? Esse não é o tipo de medo que deve ser enfrentado. A gente tem que ter responsabilidades também,
né? Então, mexer com uma cobra, mexer com um cachorro bravo da vizinha. Então, esses são medos que realmente são perigosos e é um medo que vai nos salvar, inclusive, né? O medo avisa a gente do perigo e nos salva muitas vezes, né? Então, se eu tenho medo de brincar com o fogo lá na cozinha, esse medo vai me salvar e de repente salvar toda a minha família. Eu não devo ir. Mas tem alguns, isso quando a Pro fala para vocês pensarem sobre o medo, é isso, né? O medo de vencer, o medo eu nem vou pra escola hoje porque tem prova tal e eu tô com medo, eu não vou conseguir. Ou então, eu não vou contar pra Pro que eu fiz isso porque eu tô com medo que ela vai brigar comigo. Não, esse tipo de medo a gente tem que pensar, dar um novo significado para aquilo, né? Não, eu vou contar assim, eu vou ficar mais aliviado porque eu vou dizer a verdade. A gente sempre tem que dizer a verdade, a gente nunca pode ter medo de contar a verdade. Esse é um medo que a gente realmente tem que pensar, contar a verdade. Contar a verdade é sempre a melhor opção. A gente nunca pode ter medo de contar a verdade, tá? É sempre a melhor opção. A verdade é sempre a melhor opção, tá? E esses medos que a Pro falou de coisas perigosas, vocês vão saber reconhecer, né? Então, graças a Deus que eu tenho medo daquilo, porque aquilo vai me preservar a minha saúde e a saúde das pessoas que estão perto de mim. Agora, tem certos medos que eu tenho que realmente pensar, será que isso, de repente, se eu não enfrentar esse medo, isso não vai me ajudar? Não vai ajudar a minha vida, não vai me fazer crescer, né? Não vai fazer eu aprender, não vai fazer eu evoluir, não vai fazer eu ter mais amigos. A gente tem que pensar sobre tudo isso, tá? Então, saber reconhecer e distinguir medos que devem ser respeitados daqueles que valem apenas ser superados, que foi o que a Pro acabou de dizer, tá? Conseguir pedir a ajuda necessária, né? A gente nunca pode ter medo de pedir ajuda. Quando a gente realmente acha que a gente está precisando, a gente tem que pedir ajuda sim. A gente não pode ter medo nem vergonha de pedir ajuda, tá? Mudar de atitude e também oferecer apoio e palavras amigas às pessoas a quem queremos bem são atos que enobrecem nossa vida. Então, tem essa questão também. Se eu sei que alguém que está perto de mim está com medo de alguma coisa ou aconteceu alguma coisa que deixou essa pessoa com medo, que deixou essa pessoa magoada, a gente tem sim que ajudar, né? Às vezes ela não pediu ajuda, mas será que ela não tá precisando de ajuda e a gente realmente não pode ir ali oferecer uma ajuda? Então, sentar do lado, né? Às vezes a gente nem precisa falar nada, mas só de estar do lado e mostrar para aquela pessoa que você apoia, que você tá ali do lado se ela precisar de alguma coisa, isso também é muito importante. Isso faz a gente crescer. E quando ele fala enobrece em nossa vida, torna a nossa vida nobre, né? Faz com que a gente seja nobre de coração. Ajudar é muito importante, tá? Então nunca se esqueçam disso. Ajudar uma pessoa que tá precisando, quando você vê que você pode ajudar, é muito importante. É isso que faz a gente seres humanos de bom coração. Eu sempre falo na sala que não importa o que a gente tem, o que importa é o que a gente é. Vocês nunca se esqueçam disso. Não importa, se eu tenho aquela roupa de marca, se eu tenho aquele tênis que é o mais caro, eu tenho meu material é o mais caro, meu material escolar é o mais caro. Eu não quero isso. E é por isso que lá na sala de aula, a Pro não deixa caneta de glitter, apontador de não sei o que, porque eu não quero que vocês se preocupem com isso. Eu quero que vocês pensem que vocês precisam ter, que a gente tem que ter o que a gente precisa. O que vocês precisam na escola? Vocês precisam de lápis, borracha, lápis de cor, caderno, apostila. É disso que vocês precisam na escola. Entendeu? Então você não tem que comprar, eu quero, chora, obriga às vezes a mãe a comprar um caderno mais caro que tem e não faz diferença. É por isso que na escola a Pro não quer aquelas coisas cheias de frescura, porque às vezes aquele amiguinho que não podia ter, fica olhando para aquilo e se desconcentra, perde toda a concentração, né? Perde todo o sentido. Que é ir para a escola para aprender, para estudar, para fazer amigos, né? Perde todo o sentido. Então, nunca se esqueçam disso, tá? O mais importante é o que você tem no coração e não o que você tem de material, né? O que importa mesmo é o que a gente é e não o que a gente tem, tá? Então, nunca se esqueçam, sempre ajudar quem a gente... eu sei que esse meu amigo tá precisando, então eu vou lá ajudar, eu vou fazer alguma coisa por ele, é muito importante, tá bom? E aí a gente vai lá para a página 20 e 21. Então é assim, gente, vocês vão fazer de tarefa a página 20 e a 21, tá? E aí segunda-feira eu vou ler com vocês essa tarefinha aqui. É uma história em quadrinhos, que é o medo e o erro conversando,
tá? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção do medo e do erro, que eles não entendem, né? Por que as pessoas têm tanto, né? Por que não chegam perto da gente? Por que não se aproximam da gente? Então eu quero que vocês leiam, eu quero que vocês respondam a questão A e a questão B. A questão A vocês vão utilizar o material de apoio lá no finzinho da apostila, que é esse aqui, tá? Que vocês vão destacar. Acho que não é destacar, é adesivo, tá? Que vocês vão tirar o adesivo e vão colar lá no finzinho da história. Então, eu quero que vocês façam essa leitura, colhem os adesivos, respondam a questão A, de tarefa. Então, tarefa é apostila de empreendedorismo e projeto de vida, página 20 e 21. E no caderno, vocês vão responder essas 3 questões que estão aqui na página 18. Vocês vão responder lá pra mim. Você fica triste quando erra? Aí vocês vão responder pra mim. É pessoal, tá? Vocês vão responder do jeitinho que vocês entenderem, do jeitinho que vocês quiserem. Depois, você tem medo de errar? Vocês vão responder lá. Depois, como você costuma lidar com os seus erros? Responda também. E embaixo das 3 questões, vocês vão fazer um desenho para mim que represente o maior medo que vocês têm. Um medo que vocês têm na vida, do que for. Do que for. Ah, é medo de palhaço, é medo do escuro, é medo... Façam um desenho que represente esse medo, tá? Do jeito que vocês quiserem. Tá bom? E aí vocês tirem foto e mandem pra mim. E aí a gente conversa mais um pouquinho sobre tudo isso segunda-feira, tá? E aí é isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que a Pro falou hoje, vocês podem mandar mensagem pra mim, tá? Vocês sabem que eu sempre respondo, tá bom? E é isso, fiquem com Deus, se cuidem, pensem muito sobre tudo que a Pro falou aqui, que é muito importante pra vocês, tá bom? E fiquem com Deus e até segunda-feira e um beijinho.